Olá! A nossa análise de hoje mergulha a fundo nas forças que estruturam o negacionismo climático. E como a gente vai ver, isso não é só uma questão de opinião, não. É uma verdadeira máquina, muito bem organizada. Vamos entender como ela funciona. Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara, que é a base de toda a discussão. A crise não é mais uma previsão, algo lá para o futuro. A fonte que a gente está analisando parte desse princípio como um fato. O colapso climático já está acontecendo, e é a partir dessa realidade que tudo se desenvolve. E aí é que vem a pergunta central, né? Se os efeitos estão aí, na nossa cara, comprovados pela ciência, o que alimenta uma resistência tão forte, tão bem estruturada? É exatamente esse conflito que a gente vai desvendar agora. Primeiro, vamos entender o que a fonte define como o paradoxo climático. Pensa só. De um lado, a gente tem a realidade física, o que o planeta está mostrando para a gente todo dia. Do outro, uma resistência poderosa e organizada para negar ou, no mínimo, diminuir a importância disso tudo. É um abismo que só cresce. E aqui está o ponto crucial. O negacionismo de hoje não é fruto da ignorância. Não é uma coisa que se resolve só mostrando mais gráficos e dados. A análise define isso como uma estratégia, um projeto ativo, pensado para proteger interesses econômicos e políticos bem específicos. Certo, mas quem são os pilares que sustentam essa máquina de dúvida? O texto aponta duas forças principais que trabalham juntas, ativamente, para fabricar essa incerteza, e com isso, gerar uma paralisia na sociedade. E essa imagem aqui é perfeita para a gente visualizar a diferença. De um lado, a ignorância simples, que é passiva, uma pessoa não sabe de algo. Do outro lado, um projeto ideológico, que é um sistema ativo, que produz desinformação. O primeiro se resolve com fatos. O segundo precisa ser desmontado, peça por peça. O primeiro pilar é o uso da religião como ferramenta. Algumas narrativas são usadas para espalhar a ideia de que o destino do planeta não está nas nossas mãos, que tudo faz parte de um plano divino maior. A função política disso é muito clara. É desmobilizar as pessoas, tirar o senso de urgência e, no fim das contas, anular a nossa responsabilidade coletiva. O segundo pilar é o papel de uma mídia tendenciosa, que muitas vezes tem o bolso recheado por indústrias poluidoras. A estratégia aqui é mais sutil, é fragmentar a informação. Eles até noticiam enchente, a seco, incêndio, mas sempre como se fossem fatos isolados, sem nunca conectar os pontos. O resultado, a fonte chama de anestesia social. As pessoas até sabem o que está rolando, mas ficam paralisadas, politicamente inertes. Agora, enquanto essa máquina de negação trabalhar a todo vapor, a realidade física não para esperar. Vamos dar uma olhada agora nos pontos críticos, aqueles limites que, se a gente cruzar, as consequências se tornam simplesmente irreversíveis. O primeiro ponto é a savanização da Amazônia, e isso vai muito além da perda de árvores. É uma quebra funcional no ciclo de chuvas da América do Sul inteira. O impacto é direto na agricultura, na produção de energia e no abastecimento de água para milhões e milhões de pessoas. O segundo é o enfraquecimento da AMOC, a circulação meridional de revolvimento do Atlântico. Pensa nela como uma gigantesca esteira rolante no oceano que regula o clima. Se ela perde força, desestabiliza tudo em escala global, vira um gatilho para eventos extremos cada vez mais fortes e frequentes, no mundo todo. E o terceiro ponto, a instabilidade irreversível na Antártica Ocidental. Uma vez que esse processo começa de verdade, ele não para mais. Significa um aumento contínuo do nível do mar por séculos. É literalmente redesenhar um mapa de todas as cidades costeiras do planeta sem volta. Ok, depois de mapear o problema e as consequências gravíssimas, a fonte também propõe um caminho de resistência. E essa resistência não se faz com armas, mas com conhecimento. A linha de frente é na educação. A estratégia é uma verdadeira contraofensiva educacional. O trabalho do professor Ricardo Mariano, que é citado na fonte, é um ótimo exemplo. O foco é formar estudantes com pensamento crítico, que sejam capazes de desmontar essas narrativas negacionistas e entender que a crise climática é, também, uma crise política, ética e social. A ideia é muito clara. Não existe transição ecológica sem uma ruptura cultural. E essa tabela aqui, olha, ela resume perfeitamente o campo de batalha. De um lado, as forças que jogam pelo imobilismo usando confusão e bloqueio. Do outro, o ativismo, usando a educação crítica e a mobilização como as principais ferramentas de resistência. É um mapa bem claro de quem está de cada lado nesse conflito.
É para trazer esse tipo de mapa, essa análise mais aprofundada, que a gente se dedica a esse trabalho. Se esse conteúdo ajuda a organizar as ideias e faz sentido, a melhor forma de colaborar é se inscrevendo no canal e deixando uma curtida. Isso ajuda demais a gente a continuar. Agradecemos muito o apoio. Com isso, a gente chega à conclusão. E a mensagem final da fonte que analisamos é bem direta ao ponto. O tempo de debater se a crise climática ia chegar ou não, esse tempo já passou. A questão agora é outra. A mensagem final é basicamente esta. A gente não está mais debatendo cenários futuros. Essa fase, infelizmente, ficou para trás. A questão que está na mesa, a realidade que a gente precisa encarar, é decidir como vamos atravessar o colapso que já começou. Essa é a reflexão final e pesada que essa análise nos deixa. Para ajudar o canal a crescer e a gente poder continuar produzindo mais análises como essa, quem puder e quiser pode considerar fazer uma contribuição de qualquer valor via Pix. A chave está aí na tela. Muito obrigado!